Fala, gurizadinha do canal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muito boa noite para quem está vendo isso de noite após o jogo da Itália. E falando nisso, estou com a camiseta da Itália hoje. E vamos comentar um pouco sobre o jogo de Bósnia e Itália. Mas antes a gente tem que saber um pouco como chegavam as duas equipes nessa situação, nessa tal repescagem de Copa do Mundo, que era tão importante para ambas as equipes. Por que eu digo isso? Em 2010, 2014, a Itália é eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. Em 2010 era atual campeã, vencendo a Copa do Mundo de 2006, que aconteceu 4 anos antes. É eliminada na fase de grupos de 2010. Em 2014, na Copa do Mundo aqui no Brasil, ela também é eliminada na fase de grupos. Já nos anos seguintes, de 18, 22 e 26, ela nem se classifica. Essa é eliminada 3 vezes na repescagem. Suécia em 18, Macedônia do Norte em 22 e agora para a Bósnia em 26. Então realmente é um histórico muito ruim para essa Itália, que vai ficar praticamente 16 anos sem jogar uma Copa do Mundo, praticamente o maior ciclo, eu acho, da seleção italiana sem jogar uma Copa, o que é realmente bizarro, devido a ser havendo tetra campeã. Então 4 títulos mundiais na conta dessa seleção, são 4 títulos de Copas do Mundo, então é uma seleção tradicional. É uma seleção que vinha de uma conquista recente de Eurocopa, sendo a penúltima, que foi de 2020, disputada em 2021 por conta da pandemia. Então não é uma seleção fraca, é uma seleção muito forte. Já do outro lado, a gente tem a caridosa Bósnia-Herzegovina, que no ano de 2010 não se classifica para a Copa do Mundo, não jogando nem eliminatórias, nem os playoffs, é eliminada. Mesma coisa se repete em 18 e em 2022. Já em 2014 ela joga a fase de grupos aqui no Brasil, mas é eliminada. Em 2026 ela se volta a jogar uma Copa do Mundo, se classifica após eliminar a poderosíssima Itália. E indo fazer uma análise do jogo bem brevemente, a Itália entrou composta no 3-5-2, já a Bósnia no 4-3-3. A Itália que vinha num ciclo muito ruim com seus treinadores, principalmente por conta do Spalletti, que não conseguiu criar um ambiente bom, criar um clima legal com os jogadores, e isso acabou que prejudicou o trabalho do próximo treinador da Itália, que atualmente é o Gattuso. Não sei se eles vão conseguir manter a lenda do Milan depois de ter sido eliminado, mas acredito que sim, pois tem Eurocopa, tem mais um ciclo de Copa do Mundo, então querendo ou não, ele pegou um trabalho no meio do caminho e um trabalho prejudicado. Ele manteve a mesma formação que o Spalletti usava, manteve o mesmo jeito, esquema tático que jogou, mas a Itália também conseguiu mudar o ganho de desarmes, mas também aumentou em 50% o número de faltas cometidas. Já dá para ver o efeito Gattuso. Já a Bósnia no 4-3-3, com lendas tipo Dzeko, mas a Bósnia vinha de perder jogadores por aposentadoria, como por exemplo que tu provavelmente vai lembrar que jogou no Barça, Juventus, o Pjanic. Então era realmente um clima bem hostil. O jogo foi disputado na Bósnia, inclusive. O placar final, como vocês sabem, terminou empatado em 1-1, com o jogo indo para os pênaltis e ficando um 4-1 nos pênaltis. A Bósnia simplesmente acabou com os italianos, tanto no jogo de 120 minutos, tanto nos pênaltis. Algumas estatísticas do jogo são posse de bola e chutes, que eu consegui destacar porque eu acho que são os mais importantes. A Bósnia ficou com 59%/41% da Itália. Chutes, a Bósnia chutou 18, 5 no gol. A Itália chutou metade, 8 bolas, só 3 no gol. Então tu vê realmente o nível de produção é muito diferente, mas acaba que o aproveitamento é muito baixo. Tanto das duas equipes, porque a Itália teve chance de matar esse jogo, assim como a Bósnia teve chance de empatar o jogo antes e com certeza de ter virado, já que praticamente jogou, vamos botar ali, dos 90 minutos, 80 minutos com um jogador a mais. Então dá pra ver que o nível de futebol não foi dos mais altos, mas mesmo assim foi o suficiente para entreter quem não estava torcendo. Eu, por exemplo, não estava torcendo, apesar de estar com a camiseta da Itália. Sou brasileiro, né, meu? Os gols foram marcados pelo Tabakovic, que nem estavam falando, aos 79 minutos, num lance bem curioso, que depois eu vou destrinchar ele para vocês, e do Moise Kean aos 15 minutos para a Itália. E agora, gente, vamos falar mais sobre a partida em si. Um momento chave que mudou toda a partida, todo o direcionamento dela foi a expulsão do Bastoni. O Bastoni, eu não sei se ele está enlouquecendo depois de ter dado tanta entrevista, depois de estar até forçando saída para o Barcelona, então
realmente um absurdo, eu não sei o que está acontecendo. Mas esse foi um momento muito importante para marcar decisão e uma reviravolta desse jogo. A Bósnia comandava as ações após a expulsão do Bastoni, mas antes disso, a Itália controlava a partida. Ela ficava com a posse de bola, ela permanecia com a posse de bola, e o que acontece? Ó? A Bósnia conseguindo, como é que eu posso dizer assim, como ela estava minutos atrás sofrendo pressão, a Itália tocava muito a bola, ela não gostava de partir para o ataque, então a Bósnia participou de um jogo muito reativo, mas também muito objetivo e direto. Com passes verticais, roubava a bola, já acionava direto os atacantes para pegar a Itália desprevenida, para pegar a Itália desarmada. Então realmente era uma Bósnia não tão legal de se ver, mas letal. Letal mesmo, porque realmente foi um jogo muito guerreiro, foi um jogo muito bravo da seleção da Bósnia, que tem suas limitações, teve suas perdas agora recentemente por conta de aposentadoria, mas foi um jogo muito vertical, um jogo muito rápido. Muito cruzamento por parte da Bósnia, muito cruzamento mesmo, mas isso foi uma arma, já que 11 dos 18 gols marcados pela Bósnia nessas eliminatórias foram 11 gols marcados, 11 dos 18. Então tu realmente vê que talvez não seja alguma coincidência, realmente uma arma que eles tinham para essa partida, assim como eles usaram para toda a eliminatória, já que 11 gols de 18 é mais da metade, gente. É mais da metade. Já a Itália é uma defesa muito inconsistente. Se a gente comparar com recordes de anos anteriores, era muito mais sólida. Tinha Buffon, tinha Chiellini, tinha Bonucci. Tinha muito jogador bom defensivamente. Ao ponto de a gente ter uma muralha na seleção da Azzurra. Mas acabou que atualmente não é bem assim. Tempos passam, jogadores se aposentam e novos vão vir aqui para substituir. E acaba que não são do mesmo nível. O gol do Moisiquinha é originado no erro de passe do goleiro Vasile, enfim, sei lá como é que chama isso aí, caindo no pé do Barella. O Barella com um toque, ele já toca pro Moisiquinha, que num chutaço assim espetacular, de primeira, manda a bola na gaveta, abre o placar. E olha, foi um belo gol da seleção da Itália, praticamente foi uma das primeiras escapadas da seleção italiana no jogo, mas que se originou num lance de um erro do jogador adversário, no caso o goleiro Vasile. Já o gol da Bósnia foi marcado lá para os 80 minutos. Realmente, gente, foi um gol originado de mais um cruzamento, foi um gol que o Dzeko venceu o Mancini, que até reclamou de falta de ser atropelado, mas acaba que se tu vê o lance de novo, tu vê que o Dzeko vai na bola e o Mancini não consegue disputar com ele. E em seguida o Donnarumma defende, mas a bola cai no Tabakovic e ele empurra de pé direito pro gol. Assim empatando o jogo, levando para prorrogação. A prorrogação não aconteceu nada de muito interessante, só muito mais do mesmo. Então no final acabou que foram para os pênaltis assim, num 1-1 bem chucro mesmo. A Itália teve oportunidades com o Esposito, teve oportunidade com o Di Marco. Então realmente ela poderia ter mais uma coquinha antes dele ser substituído, então ela teve chance de matar o jogo, de ter um 2-0, mas acabou que não conseguiu e foram para os pênaltis. O que é muito bravo de uma seleção que estava jogando com 1 a menos por 80 minutos, foram muito guerreiros e tinham a chance do Donnarumma, que é um exímio catador de pênalti, já decidiu 4 finais em clubes, perdendo só uma, se eu não me engano, que foi contra, lá no tempo que ele jogava contra o PSG, contra o Nice ele perdeu, uma Copa da França. Já antes ele ganhou todas, incluindo uma Eurocopa, e eliminando a Espanha. Então eliminou a Espanha nos pênaltis e pegou 2 pênaltis numa final de Eurocopa. Mas acabou que o Expósito e o Cristante não sabiam que era para acertar o gol, tentaram fazer o desafio da travessão, o Expósito isolou. Pobre guri, né, tem 20 anos de idade e acabou já sendo crucificado numa pressão muito grande, abrir as cobranças de pênalti e ele acabar errando. Depois disso, o Tahirovic marca, o Cristante vai para a bola, certo travessão, mas antes do Cristante ir para a bola acertar a travessão, o Tonali abre o placar para os italianos, né? Porque o Tabakovic já tinha ampliado, então foi 2-1. Depois, olha, gente, eu vou me arriscar a falar o nome disso aqui só porque eu tenho que falar mesmo. Alabegovic também fez o gol e o Bajiraká Terevic, sei lá, Bajikatarevic fez também o gol e classificou a seleção da Bósnia. 4 pênaltis, 4 conversões, o Donnarumma chegou a tocar na última cobrança, mas mesmo assim não foi o suficiente para botar o seu time numa disputa e tentar ver se ele pegava o outro pênalti, mas era capaz da zica
impedir o jogador da Itália que fosse bater esse quarto pênalti errar. Então, se a gente for agora pegar um ciclo, não só de próxima Copa, mas também a nível europeu, o futebol italiano precisa mudar. O futebol italiano está enfraquecendo cada vez mais. O futebol italiano não está mais legal de ver. Está perdendo jogadores. Não estão mais criando jogadores extraordinários. Não é mais uma liga tão competitiva como era anteriormente. É uma liga atualmente, vamos dizer assim, fraca, apesar da Inter de Milão ter chegado em 2 finais nesses últimos 5 anos de Champions League, do Milan também ter batido semifinal, mas pega esse último recorte agora, nessa atual temporada. Juventus eliminado para o Galatasaray, o Napoli, atual campeão, não passou nem da fase de liga. Quem mais estava ali? A Inter de Milão eliminada por Bodo Glimt, a Atalanta eliminada por Bayern, então realmente os 4 italianos, gente, dos 4 italianos, não tem mais nenhum nas quartas de finais da Champions, nem nas oitavas tinha, porque a Atalanta tomou um... Será que a Atalanta foi só para passeio, né? Mas enfim. E sobre a Bósnia tem um ciclo cada vez mais difícil, estão pegando qualquer jogador com descendência do país, porque antes da Iugoslávia se separar em 2011 era mais fácil, mas acabou que muitos jogadores foram para Croácia e Sérvia, e por conta disso ficou difícil para a seleção da Bósnia, que já perdeu jogadores que se aposentaram agora, e vai perder mais um medalhão que é o Dzeko no final dessa temporada, porque vai se aposentar, já tem 40 anos de idade. Já tirando isso de lado, falando sobre Copa do Mundo mesmo, o grupo da Bósnia contou com Canadá, Catar e Suíça. A Bósnia joga o primeiro jogo contra os anfitriões. E vamos desejar uma boa sorte para essa equipe. Talvez não tenha tanto carisma igual a Itália, não seja tão legal de ver, porque é uma seleção sem graça, apesar de ter o Dzeko. Mas enfim, né? Se classificou, foi merecido, jogou melhor o jogo inteiro e não tem o que fazer. É isso, gurizadinha. Comentem o que vocês acharam. O que tu acha que a Itália pode fazer daqui para frente? O que tu acha que vai se proceder com o futebol italiano? Se ele vai melhorar, se ele vai decair cada vez mais? E também tem Brasil daqui a pouco. Enfim, se cuidem, abraço e até o próximo vídeo.